Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para esse nosso momento saber e sentir, esse momento em que nos encontramos com a reflexão e com um pouquinho de interiorização no final para harmonizarmos um pouco o espírito. Então nós vamos orar, entrelaçando corações, pedindo a Jesus, o divino amigo, por nós. Vamos elevar o pensamento, buscar Jesus, sentir-lhe a brisa refrescante na alma, percebendo-lhe a presença amorosa. Vamos dizer-lhe: Senhor, que estamos mais uma vez com o desejo, mestre querido, de buscar um alento, um entendimento, um conselho, um direcionamento para as nossas vidas e o teu amparo para as nossas dificuldades mais íntimas. Que possamos receber, mestre, nesse instante, todo o estímulo que precisamos para prosseguir na caminhada. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Assim seja. Então nós vamos dar sequência ao trabalho, que é uma reflexão da obra Saber e Sentir, ou melhor, é um programa Saber e Sentir com reflexão da obra Segue-me, do Espírito Emmanuel. Temos aqui essa edição, está aí para os irmãos verem, é do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e aqui tem lições primorosas, para o nosso adiantamento, para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Então, nós iremos agora a leitura, para podermos ir conversando a respeito da proposta desta noite. E começamos a nos perguntar, será que nós podemos fazer alguma coisa? E o que é que nós podemos fazer? Será que tudo vem da parte de Deus? Ou nós podemos fazer alguma coisa? O título do capítulo hoje é Teu Concurso. Como livres e não tendo liberdade por causa da malícia, mas como servos de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Observa o amparo de Deus, diz Emmanuel, constantemente ao teu redor e ao redor dos teus passos, mas muito especialmente quando inibição ou esgotamento te espreitam. Será que nós percebemos mesmo este amparo de Deus? Nos momentos difíceis, nos momentos em que a dificuldade se apresenta, ou nós nos acreditamos desamparados? Suponhas-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolhestes com paciência o impositivo da transformação necessária, e uma força imponderável te restituiu a paz, com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Olha que interessante. A gente se achava incapaz de realizar uma coisa, fazer determinada mudança, agir de uma maneira, de outra, mas nós conseguimos, Olha, entretanto, acolheste com paciência o impositivo de transformação necessária. Sem perceber, com paciência, a gente foi acolhendo. E uma força que a gente não sabe de onde veio, nos restituiu a paz, com o desejo das tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Então, veja bem, a gente agiu, a gente desencadeou a ação, e no nosso auxílio veio uma força que nós não sabíamos, que nos trouxe paz. A gente achou que não ia dar conta,
achou que o momento ia ser muito aflitivo, muito perturbador. Não foi. Quando a dificuldade chegou, o que aconteceu? A gente recebeu auxílio que a gente nem imaginava que receberia, né? E acabou sustentando aquela felicidade relativa que a gente pode ter. Julgavas-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permanecestes firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu. E sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Então, olha só, muitas vezes, né, a gente acredita que não vai ter condição de resolver aquele problema. Não temos recursos, não temos condições. E a gente permaneceu No entanto, olha só, ele coloca muito bem. No entanto, permanecestes firme no intento, né? No exato desempenho dos compromissos. Porque se a gente foge da responsabilidade, não vai receber auxílio nenhum. Até porque não precisamos de auxílio. Quem é aquele que precisa de sustentação? Aquele que está na obra, aquele que está no desafio, aquele que está no caminho, aquele que recua de braço cruzado apenas para chorar, para lamentar, para blasfemar, para reclamar, não tem esse auxílio porque não tem cabimento, né? Não há o que auxiliar. A pessoa desistiu, abandonou, mas a gente permaneceu firme no compromisso e nem percebemos que agentes invisíveis nos apagaram as preocupações. Não é que elas desapareceram, elas perderam a importância. Quando alguém nos fortalece, quando a gente recebe, a gente está com uma dificuldade, de repente chega a ajuda. Naquele momento que a ajuda chega, a gente relaxa, a gente tranquiliza, né? A gente descansa, pelo menos por um tempo, daquilo que era um momento muito afligente, muito doloroso, né? Então é isso que acontece. Nós estamos trabalhando, estamos na obra, estamos no bem, estamos trabalhando pela nossa vida, na nossa família, no trabalho profissional, onde nós estivermos, no estudo, seja onde estiver. O que acontece? Acontece que quando a gente continua no cumprimento do nosso dever, então uma coisa muito importante acontece. Agentes invisíveis, espíritos benévolos, corações amorosos, eles vêm e destituem de importância aquela preocupação que a gente tinha, trazendo-nos o socorro, né? Me recordo de uma vez que nós fomos levar sobrou lá no centro um caldeirão grande de sopa, né? Nós colocamos em baldinhos e saímos para levar para algumas famílias que não eram do círculo dos atendidos, né? Aqueles que nos procuravam ali. Fomos um pouco mais distante e fomos entregar um baldinho. Quando nós chegamos no portão, que nós batemos palma, né? E o senhor veio nos atender. Duas criancinhas pequenas vieram perto dele, mas um menino maior segurando um outro pequeno também. E quando ele viu o, o galão de sopa, né, que dava mais ou menos uns 3 litros, mais a cestinha a sacola de legumes, né, ele olhou e falou assim, respirou fundo mesmo, fez assim, graças a Deus, nós já temos o que comer hoje. Então naquele momento o semblante dele acerenou, o semblante dele tranquilizou. Amanhã é outro dia. Então amanhã ele ia lutar pela necessidade daquele dia. Mas aquele instante, aquele alimento, aquela sopa substanciosa que ali é feita, né? Era o alimento que ele precisava para sua família naquela tarde, naquele jantar, porque provavelmente ele ou não tinha nada, ele não nos disse, ou tinha algo insuficiente. Então, o que aconteceu com ele? O que acontece conosco quando nós estamos numa dificuldade? Naquele momento da dificuldade, então, aquele anjo bom, aquele bom espírito, aproximando-se de nós, nos socorre, fazendo com que a gente respire aliviado e o problema se resolve. Mas isso se nós estivermos no caminho, como ele fala aqui, né? No entanto, permanecestes firme
no exato desempenho dos compromissos, porque a nossa deserção não vai nos ajudar, né? Lamentar sem fazer nada não vai nos ajudar, né? Temias a impossibilidade de atender a obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que te figuraram sumamente difíceis. Todavia, fostes fiel ao trabalho que a existência te confiou e escoras intangíveis te sustentaram para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Olha que beleza que é esse parágrafo, né? A gente temia, né, atender aquelas obrigações, né, que a vida nos impôs, que eram sumariamente difíceis, sumamente difíceis. Sumária não, sumamente difíceis. Mas a gente se manteve de que jeito? Fiel ao trabalho que a existência nos confiou. Então, fiéis ao trabalho que a existência nos confiou, escoras invisíveis, né? Olha só, escoras invisíveis te sustentaram para desempenhá-las. Então, a gente recebeu o que a gente precisava para atender aquelas dificuldades sumamente difíceis. E sem nos darmos conta, resolvemos as coisas, fizemos. Quantas vezes acontece isso conosco, né? A gente está com uma dificuldade, não sabe como vai resolver aquilo. Difícil, um problema que chega, de grande monta, às vezes de até financeiro, ou então espiritual, ou então emocional. E a gente fala, não vou dar conta, mas mantém fiel. Vai fazendo a nossa parte, vai trabalhando as questões que nos dizem respeito. Vamos cuidando da seara, né? É aquele lavrador que plantou, está chegando o momento que ele precisa da chuva. Ele não sabe se a chuva virá, porque o céu está limpo. Uma vez, meu avô fez isso, né? Ele era agricultor, tinha uma propriedade rural, e ele havia plantado uma roça. E no momento em que precisava da chuva, ele disse, se passarmos mais 2 ou 3 dias sem chuva, será tarde demais. E ele falou assim, mas eu orei e disse lá ao santo que ele tinha devoção, era católico, né? O santo que ele tinha devoção, ele orou. E ele disse, eu confio que o santo tal vai realizar a intercessão por mim, ou que Deus vai ajudar, né? Mas olha que interessante, nem por isso, porque o céu estava limpo, tudo azul, não tinha uma nuvem, ele deixou de capinar, deixou de tirar os galhos, os entulhos aqui, outro ali, deixando o solo limpo e preparado para que a chuva viesse. Então ele confiou, porque senão, ao ver o céu limpo, o que ele poderia dizer? Não tem chuva, por que eu vou perder tempo capinando? Por que eu vou perder tempo aqui tirando esses matos se eu vou perder tudo mesmo? Que perca tudo no mato mesmo, né? Então já não tem jeito mesmo? Não. Ele orou, confiou e manteve a limpeza. Limpou, capinou tudo, criou todas aquelas condições necessárias. E naquela mesma noite, eu me lembro que nós íamos na propriedade dele e dormíamos num colchão de palha, aqueles colchões antigos de palha. E a gente foi dormir, né? Na madrugada ouvimos um trovão muito forte, mas um trovão assim, um grande estrondo. Eu escutei lá do quarto do meu avô o grito dele. Graças a Deus! Ele acordou com o trovão e gritou, graças a Deus! Aí nós levantamos de manhã, havia tido apenas alguns pingos, mas o céu estava todo fechado de nuvens. E ele disse, está vendo? Vai chover mais. E foi para a roça, continuou capinando, continuou fazendo a parte dele. Quando foi a noite de novo, caiu realmente muita água e choveu bastante. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso. A gente precisa fazer a nossa parte. Ah, mas eu olho para a minha vida, não tem jeito mesmo, não vai virar nada, eu não vou virar nada na vida, então eu vou cruzar o braço, vou ficar aqui. Não vou fazer nada não. Não adianta nada mesmo. Tudo que a gente faz é inútil, é perdido. Deus pede que a gente faça a nossa parte.
e o restante será acrescentado, conforme a necessidade. Né? Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidades para tanto. Contudo, aceitastes o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade, e o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz, a benefício do próximo, pelos fios da inspiração. Então, muitas vezes, a gente vai fazer alguma fala, né? Fala, nossa, eu estou sem inspiração nenhuma, eu não tenho muito domínio dessa fala, né? Aí ele fala assim, mas você se esforça, luta e fala. Quando está falando, né, por amor aos companheiros, não por orgulho, por vaidade de querer aparecer falando, né? Muitas vezes a gente não recebe inspiração porque quer impressionar as pessoas, quer aparecer, né, quer mostrar que tem um eruditismo muito grande, que é alguém especial, quando somos todos aprendizes, né? O discípulo faz? Recorre ao mestre. Então, quando vamos falar alguma coisa, o que nós temos que fazer? Recorrer ao mestre. Senhor, eu vou falar, mas o senhor sabe que de mim pouca coisa tem. Será que eu consigo uma ajuda de um mensageiro singelo que coloque algumas palavras na minha cabeça para me ajudar? Será que é possível? E estuda, prepara e vai falar. Né? Se tiver humildade, certamente a nossa mente sintonizará com o coração querido, porque o Mestre está falando por nós naquele momento. Mas se eu vou para a minha fala, querendo ser maior do que o meu Mestre, acreditando que eu devo impressionar as pessoas, acreditando que a minha fala é especial, então, se eu sou especial, eu fico por conta dela. O Divaldo conta uma experiência assim, né? Em que ele foi falar e achando que o benfeitor ia falar sempre por ele, né? Porque ele então não preparou nada. E depois teve uma lição muito grande, porque na hora não vinha nada. E o benfeitor não vinha. Até que na última hora ele apareceu e disse: olha, seguinte, eu vou falar, mas você estude, porque da próxima vez você vai ficar sozinho. Então ele conta na sua biografia isso, né? Que ele aprendeu. E a gente não pode querer achar que a gente é mais do que o mestre, porque tem uma mediunidade, porque tem uma inspiração. Depende, né? A gente pode ficar somente com a gente mesmo. Se tiver humildade, não tenha dúvida, como ele coloca aqui, né? Se vai transmitir esperança, paz, com certeza a inspiração virá. Certifica-te desse modo quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. Meus irmãos, é a nossa parte que é pedida. Deus não pede que a gente faça o impossível. Jesus não pediu que a gente escalasse monte nenhum, chegasse, como disse o Chico, ao Monte Everest. Né? Que a gente escalasse a maior montanha do mundo, o melhor pico do mundo. Ele não pediu que a gente fizesse isso, mas que a gente diminuísse distâncias entre nós e o nosso irmão, que a gente se amasse. Então, a nossa parte nos benefícios que devemos para contribuir com a humanidade é fazer valer o amor que temos no coração, oferecendo esse amor aos nossos irmãos. Especialmente aqueles, como disse Jesus, que não gostam de nós, que nos caluniam, que nos, que nos odeiam, que nos querem mal. Jesus nos pediu para orar por eles. Então vamos fazer a nossa parte. Porque se nós fizermos a nossa parte, a providência divina certamente fará aquilo que for necessário. Nem sempre é o que nós queremos, mas o necessário sim. A providência divina te concede meios acima de tuas forças. Olha só, acima das nossas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade, e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Eu não posso acreditar, lembrar de pedir simplesmente porque eu estou numa circunstância difícil. Eu não sou escravo de uma situação aqui, uma situação ali. Eu sou um ser, um espírito na Terra,
que está aqui na condição de aprendiz, de necessitado como todos os habitantes desse mundo, né, que precisa empenhar-se para desenvolver suas tarefas. E a providência divina, ela nos concede meio acima das nossas forças. Então, quando a nossa força chega no limite, acima dela está a força de Deus, nos ajudando. Quem duvida, fica com suas próprias forças. Quem falseia nesse entendimento, fica sozinho, consigo mesmo. Ah, mas Deus se afasta da gente? Então, não, Deus não se afasta. Nós é que perdemos a sintonia com Ele. Nós que perdemos a desconfiança, a incredulidade, o materialismo, faz a gente perder essa sintonia com Deus e ficar sozinho com a nossa vontade débil, né? Em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes. Dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação. Pelo menos, com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. Quem não tem o mínimo? Lembremos do óbolo da viúva. Quem não tem o mínimo para oferecer? Todos temos alguma coisa a oferecer. E com isso que nós temos, podemos fazer alguma coisa. Podemos fazer a nossa parte pela resolução dos nossos problemas, pela resolução dos problemas dos nossos irmãos. Podemos fazer a nossa parte. E o que não pudermos, forças virão, na maioria das vezes, nos socorrer nas necessidades que temos. Então vamos aprender. Como diz o Emmanuel, esse é o teu concurso, diz Emmanuel. É o nosso concurso. Fazermos a nossa parte. Na maioria das vezes que passamos por dificuldades, se formos perceber, em grande parte delas, faltou a nossa parte. Ou se fizemos, não fizemos com todo o empenho que nos pede cada uma das questões a que estamos envolvidos na nossa vida. Então vamos agora mergulhar ainda mais nesse clima de acolhimento, de amor e paz em que estamos. A reflexão não é para nos instalar culpa, mas para nos chamar a atenção para a realidade, a fim de que a nossa vida melhore, a fim de que o nosso coração se expanda. Possamos então, nesse momento, abraçados pela bondade divina, vamos buscar, nesse instante, perceber que estamos sendo abraçados. As venerandas almas nos abraçam agora, onde estamos, trazendo-nos o refrigério para a alma, exatamente o que nós acabamos de falar. Estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte, não estamos reclamando, não estamos nos fazendo de vítima, não estamos lamentando. Então, nesse sentido, no silêncio de nossas almas, o socorro sempre chega. Sentindo esse alento para a dor, a dificuldade ou o problema que estamos vivendo, vamos percebendo que um perfume especial começa a ser emanado, exalado, de uma flor que não é desconhecida da humanidade, porém é preterida, é deixada de lado. No grande jardim humano, essa flor não é muito considerada. Fala-se muito dela, mas pouco se convive com ela. Essa flor é Jesus, o Divino Amigo. Geralmente, lutamos por querer a sua companhia. Por isso, Senhor, nesse instante, te queremos perto de nós. Ouça-nos, alma dorida, escuta-nos a problemática dolorosa e a energia amorosa que emana de ti nesse instante nos traz paz. E sentindo esse amor infinito, essa paz que inunda as nossas almas, vamos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.